Bom dia pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa jornada aqui falando de empresas familiares, hoje a gente vai falar de um assunto que é também muito importante, não só dentro do contexto das empresas familiares, mas no contexto da própria vida. A gente vai falar de negociação. A gente já começa a, inaugurando a nossa vida já num processo de decisão, num processo de negociação. E para isso a gente vai ter aqui conosco hoje, mais uma vez, a presença da Raquel. Bom Raquel, dia, Andrei. bom dia. Tudo bem, Raquel? Tudo bem? Eu estava falando aqui, introduzindo o tema, a importância que é a negociação, não só dentro do contexto das empresas familiares, mas no contexto da vida, né? Para tudo, né? Tudo, tudo. Ui. A gente negocia com todo mundo, né? A gente negocia com a gente mesmo, tentando mudar um hábito, a gente negocia muito, se vale a pena, se não vale, negocia com os filhos, negocia com a família, no trabalho. A negociação é sempre, eu acho que é uma necessidade natural do ser humano, né? A gente tentar ajustar a situação da melhor forma para a gente, né? E quando a gente consegue evoluir para os outros também, né? Gozado, né? Eu já me deparei com várias pessoas que dizem assim para mim: ah, eu não gosto de negociar, negociação para mim é um negócio estranho, né? Me expõe. Mas é curioso porque a negociação faz tão parte da nossa vida, né? Então a gente poderia dizer o seguinte, né? Que quando a gente acorda, a gente abre os olhos, a gente já está negociando com a gente mesmo. É aquela coisa, levanto agora ou espero mais um pouquinho? O que que eu ganho mais? Onde eu ganho mais, né? Levantando agora ou descansando um pouquinho mais, né? Naquela Exatamente. preguiça. Eu, na hora de tomar banho, né? Banho quente ou gelado? Que roupa eu visto, né? Então, a gente já está diante de um processo de autonegociação, né? A negociação consigo mesmo, com a gente mesmo. Então, a gente poderia chamar aí a primeira etapa da negociação, ela acontece com a gente mesmo. Para você ver como a negociação é tão importante e como ela faz parte da nossa vida, né? E aí as pessoas começam a pensar, nossa, é verdade, né? Eu negocio o tempo todo. Na hora de tomar café da manhã, você vai comer o quê, né? Você vai comer uma fruta ou simplesmente você vai... Tem muita gente que tem aquele hábito de tomar um café, né? Café puro e fica por isso mesmo. E moral da história, você está a todo tempo negociando. Em casal, né? Chega no final de semana. Vai para o cinema ou vai, sei lá, para o restaurante ou vamos fazer as duas coisas? Vai para o restaurante? Que restaurante ir? Tudo isso é um processo de negociação, né? Porque a negociação ela envolve a análise do que está acontecendo, das melhores oportunidades, das melhores opções. Então, isso é negociar, né? É tu analisar a situação e verificar o que é que está acontecendo ali, qual é a melhor coisa para eu fazer daqui para frente, né? Então Ah, começa desde que a gente levanta, das pessoas com quem a gente mais se relaciona, e aí a gente vai levando para outros níveis, né? E até chegar na negociação onde a gente quer falar hoje, né? aham. Então, assim, para a gente começar a falar realmente de negociação, é importante a gente ter em mente que a negociação ela faz parte da vida. A gente já começa o nosso dia negociando com a gente mesmo. E quando a gente mora com alguém, a gente tem uma família, a todo instante a gente está negociando. Desde aquela roupa que a gente vai vestir, desde do café da manhã que a gente vai ter, que a gente vai escolher, o filme que você vai assistir, né, no final de semana, e esse processo decisório, né, ele faz parte desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então é muito É. interessante. Moral da história, né, Raquel? Todos nós somos negociadores. Todos. Ah, Eu mas acho eu que a maior gosto. negociação é com os filhos, né? Quem tem filho sabe disso.
a gente passa o dia inteiro negociando com eles, né? Talvez, né, não tão explícito, talvez não dando tanta vantagem assim para a criança, né? Mas a gente negocia muito. E agora com as tecnologias, então, tu vai usar, né? E é um processo educativo, né? A negociação, ela participa da educação das pessoas, né? E aí tu vai aprendendo que se tu der a contrapartida, tu vai ter o que tu quer, né? Então escolhe muito bem o que tu quer, porque é o preço que tu vai pagar depois, né? Exatamente. E aí também tem um tema, Raquel, que a gente poderia abordar aqui, que é bem interessante também, que é o tipo de postura frente a uma negociação. Então, não sei se você já reparou, né? Tem aquelas pessoas que têm aquela postura extremamente intimidatória, aquelas pessoas que não aceitam nada que não seja a sua própria vontade. Já reparou? Tem pessoas assim? Sim. Eu negocio desde que Aquele, você concorde com o que eu falo. é aquele pai autoritário, aquela mãe autoritária que não escuta as necessidades, né? É o chefe autoritário, né? É o amigo que às vezes é autoritário, que ele só sai contigo se for para o lugar onde ele quer, comer o que ele quer, fazer o que ele quer, né? E impõe sempre a vontade própria, né? Quer se relacionar, mas desde que seja a sua vontade naquela relação, né? Exatamente. E tem o outro lado também, Raquel, que é o lado diplomático no sentido de nunca dizer não, né? Ele acaba se deixando envolver pela outra parte e é aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme de dizer não. Então, ele sempre diz sim. Ele evita o confronto, ele procura não estressar a outra parte. E isso, num primeiro momento, pode até ser legal, só que no médio e longo prazo, isso também traz problemas, porque a pessoa que só diz sim, né, ele acaba se anulando e ele não prioriza os seus próprios interesses, a sua própria vontade. Então, no médio e longo prazo, isso acaba fazendo mal, não só para... Começa a fazer mal para ele também, para a relação, para o relacionamento, se é um relacionamento familiar, afetivo e até negocial. Então, imagine só Aí que só também diz tem sim. aquela questão assim, às vezes começa a dizer sim porque tá uma situação confortável, tá tendo alguma contraprestação, tá se aproveitando em um momento, tem um benefício, mas vai se anulando, vai se anulando. E esse benefício que ele recebe a curto prazo por dizer tanto sim, no longo prazo ele se torna um grande não para o resto das tuas vontades, existências e necessidades, né? E aí vem uma terceira variação de postura em relação ao processo de negociação, que é a negociação baseada em princípios, né? Princípios objetivos, critérios objetivos. E toda vez que a gente aplica critérios objetivos, você pode sim ser gentil, pode sim ser diplomático, mas ao mesmo tempo você também está atento aos seus interesses e também aos interesses da parte com quem você está negociando. Então, esse é o, digamos assim, é o melhor dos mundos dentro da negociação. Você olhar para os seus interesses, mas também não descuidar dos interesses da parte que você está negociando, né? Isso é muito importante. Exatamente. É ser analítico, mostrar uma certa análise da situação, né, de forma educada, de forma comprometida, equilibrada, mas não deixar a situação perder um certo controle, né? Uhum. Vai apresentando e daí a solução vai ser conquistada a melhor solução para todos dentro daquela situação, né? Exatamente. E aí vem aquele conceito, Raquel, que a gente está muito popularizado atualmente, que é o conceito do ganha-ganha, né? Então, a melhor negociação é aquela em que as duas partes, ou as partes envolvidas, todas elas ganham, todas elas têm benefícios com aquele acordo, com aquela negociação. E É esse é o melhor porque, dos mundos, porque num né? acordo, o que eu mais almejo não é o que tu mais almeja, né?
Talvez, se a gente colocar na mesa, francamente, o que cada um precisa naquela situação, não haja conflito, né? Uhum. A questão é que as pessoas, elas tentam sempre assim, porque eu preciso disso, então eu não coloco que eu preciso disso para a pessoa não saber e não se aproveitar disso para ganhar o que ela quer. Bom, mas não é exatamente isso que tem que acontecer, né? Eu tenho o que eu preciso e tu tem o que tu precisa também. Uhum. A Neuza está falando, tem aqueles que não conseguem negociar com ninguém na vida. Se afastam ou se calam. Vejo muito isso no consultório. Eu não sei, eu não conheço ela. Conheço a Neuza. Olha, Neuza, isso é tão comum isso que você está dizendo, porque isso é muito, no médio e longo prazo, traz um prejuízo muito grande, né? Porque a pessoa que ela evita confronto, ela, né, é aquela pessoa que não negocia, justamente porque ela não quer se magoar, ela tem muita dificuldade também para crescer. E aqui, Neuza, você traz um conceito, né, que é a questão do evitar conflitos, né? Então, eu percebo, né, ao longo dessa jornada aí de 25 anos, né, completados esse ano, 25 anos de advocacia e com muita negociação também, né, com a gente, com os próprios clientes, a gente percebe que o conflito em si não tem nada de errado com o conflito. As pessoas evitam conflito, né? Mas se a gente for perceber, o conflito em si, ele ajuda, mais ajuda do que atrapalha, porque o conflito faz as pessoas crescerem. O conflito faz as pessoas procurarem por outra solução. Porque se imagine uma sociedade sem conflito, nós estaríamos ainda talvez, né, muito provavelmente nós estaríamos ainda na idade das pedras lá, das cavernas, né? Porque o que fez com que a humanidade crescesse? Conflitos. Num dado momento, a comida acabou. O que o homem tem que fazer? Tem que se virar, né? O homem era muito individualista. Isso acabou gerando um problema. E aí ele percebeu que se ele se unisse, né, em comunidades, mais tarde dando origem às sociedades, o ser humano ele ficava mais fortalecido. E você percebe então que o conflito, ele no primeiro momento ele assusta, mas é o conflito que traz o progresso. O conflito que faz a gente pensar. O conflito que faz a gente refletir numa melhor alternativa. Então o conflito, ele na sua essência, tá? Ele pode sim realmente trazer um frio na barriga, né? Mas ele acaba sendo bom, tá? O conflito, ele quando ele é bem trabalhado, ele traz progresso. Então é importante essa observação, né? Porque toda vez que a gente fala em conflito, a gente imagina o lado ruim do conflito. Então é importante quebrar esse paradigma para pensar o seguinte: que vem os conflitos, porque são os conflitos que nos fazem pessoas melhores. É que enfrentar corretamente um conflito para solucioná-lo dá trabalho, né? Porque ou tu impor a tua opinião e dizer que é assim ou acabou, ou simplesmente ceder, são os caminhos mais fáceis. Dizer, não, eu não me envolvo em conflito, eu não me envolvo em discussão, eu não quero briga com ninguém. Mas não é exatamente brigar, é enfrentar trabalhosamente a questão, analisar tudo, reconhecer os próprios erros, né? E se expor de uma forma coletiva, né? Porque tu vai pensar nos outros também. Então, isso é enfrentar um conflito de uma forma mais adequada. Porque o que as pessoas pensam, não vou me envolver em briga, porque eu vou ter que brigar, eu vou ter que, né? Eu vou ter que impor o que eu quero. Daí realmente se torna muito desgastante, né? Energeticamente desgastante, né? Mas você já reparou, Raquel, porque quando as pessoas evitam o conflito, porque, na verdade, o que elas estão preocupadas? Elas estão preocupadas que o conflito vai trazer desgaste para as partes, tá? Mas aí também tem uma técnica que a gente vai trazer aqui. É uma técnica que diz o seguinte, que você tem que ser duro não com as pessoas, você tem que ser duro com o conflito, com o problema, com aquele desafio que o problema te traz. Aí sim você tem que ser duro, mas você tem que ser soft com as pessoas. Você tem que ser gentil com as pessoas. Porque a questão é, o desafio não é as pessoas. Você tem que separar as pessoas dos problemas. Sim, A partir do momento que exato. você separa
tá? Então, aqui, você tem que... Eu sei, eu gosto de uma frase muito, muito forte, que eu uso muito, Raquel. Quando eu vejo que a situação está um pouco tensa, eu digo o seguinte, falo, pessoal, nós temos aqui um inimigo comum, nós temos um desafio a enfrentar. E eu gosto dessa expressão, nós estamos do mesmo lado da mesa. Porque o do Exatamente, do outro lado outro da lado. mesa, do É o outro lado da problema. mesa é o problema, né? Então, Exatamente. eu gosto muito dessa expressão porque eu vejo que ela traz segurança para as pessoas. E Fala assim, pessoal, coloca as duas partes como aliados para resolver isso, e não como oponentes para resolver a questão. o oponente é o problema, é o desafio, é o conflito, tá? Esse é o problema, tá? Agora, as partes, elas estão sentadas no mesmo lado da mesa, tá? A partir do momento que a gente, vamos chamar assim, a gente ressignifica, eu estou falando isso porque a Neuza é psicóloga, estou usando uma expressão da psicologia, você ressignifica essa situação, você muda todo o contexto. Então, o que deve ser atacado com firmeza é o problema, mas não as pessoas. As pessoas você tem que sempre tratar com gentileza, com, com respeito, porque afinal de contas, que tipo de relacionamento que você quer para sua vida? Que tipo de relacionamento que a gente precisa ter na nossa vida? Um relacionamento raso, superficial ou duradouro, profundo? E aí uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Né? Porque toda Ah, vez que a gente, numa negociação, a gente acaba impondo uma vontade nossa, tá? Em detrimento da outra pessoa, dos interesses da outra pessoa, você pode até fazer negócio com essa pessoa uma vez, hoje. hoje. E aí o que vai acontecer amanhã, quando essa pessoa ela tiver condições ou recursos, né, para fazer de novo isso, essa operação, esse negócio? Ela não vai fazer com você, Um porque exemplo que aquilo eu vai ficar dou registrado. empresas, começou um endividamento numa empresa, vamos criar a situação, né? E ela tem que negociar com fornecedores, né? Poxa, o fornecedor, ele é fundamental na operação. Se ele não existir, eu não opero, né? Então, essas negociações, elas são muito importantes que sejam boas para todo mundo, porque eu vou precisar continuar me relacionando com esse fornecedor, né? Então, impor assim, não, eu vou pagar quando der, quando eu puder, impor condições ali naquela negociação, como eu participei recentemente, né? Não é o melhor caminho, porque depois tu vai continuar se relacionando. Eu brinco assim que advogado ele negocia com o servidor no fórum, né? A gente está sempre em contato. Não crie desavenças, né? É ele que cuida do teu processo. Então, essas negociações a gente tem sempre que pensar a longo prazo, né? Como que isso vai se refletir no longo prazo? Hoje eu posso até fazer uma negociação que vai ser melhor para mim do que para outra parte. Mas no longo prazo eu não vou ter mais essa contrapartida, não vou conseguir mais negociar, né? Com esse fornecedor em específico, né? A gente teve que ajustar bem a situação, porque no dia seguinte a gente ia fazer pedido. E aí, né? Como é que ficava? Ele não ia aceitar, né? E é o melhor fornecedor que tem no mercado. A gente não pode optar por outro, vai encarecer muito a operação. Então, pensar que depois o jogo vira também, né? Exatamente. A gente tem sempre que fazer essa pergunta, né? Eu quero relacionamentos profundos, duradouros ou superficiais? Porque toda vez que eu imponho a minha vontade, tá? E eu, sei lá, por questões diversas, eu consigo fazer algo, né? Negociar de alguma maneira que eu não levo em consideração os interesses da outra parte, eu só levo em consideração os meus próprios interesses. Então, por uma questão contingencial, eu posso até conseguir, naquele momento, ganhar uma vantagem em relação à outra. Só eu levo vantagem, né? Mas isso, com o tempo, primeiro que eu vou ao longo da vida, eu vou colecionando inimizades, tá? Isso é algo que tem que ser pensado, porque isso pesa. Até Inimizade. pra gente mesmo, né? Ter sempre, pro lado que tu virar, tu ter alguém que tu já tem um histórico ruim. Tu tem um histórico ruim. E aí vai preenchendo o teu horizonte só de históricos ruins, né?
Não Sim. é fácil conduzir depois os negócios, né? Agora, como é que você consegue reverter isso, Raquel? Como é que você deixa começa a ficar mais fácil? Quando você começa a se posicionar no mercado como uma pessoa que presta atenção no interesse das pessoas. Você presta atenção nos seus interesses, mas você sempre também leva em consideração os interesses de quem você está negociando. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque aí os seus relacionamentos, eles começam a ser duradouros. Você cria realmente aquela relação de parceria com as pessoas e você não negocia uma única vez. Você negocia de forma recorrente. Né? É o que o Marcelo está dizendo aqui. Primeiro relacionamento, depois negociação. Você cria uma conexão, você cria um relacionamento. E a negociação ela faz parte já desde esse primeiro momento de conexão, porque você já está, você conheceu uma pessoa, às vezes numa troca de olhar, você já está negociando. Você está numa feira de negócios, você já está negociando. A negociação ela faz parte da vida, ela é inerente ao ser humano, É, como a gente já exatamente. disse. Buscar o equilíbrio, né? Porque negociações mal feitas, agora juridicamente falando, negociações mal feitas que se baseiam num desequilíbrio, uma desproporção entre as partes, elas são anuláveis também, né? Então, até juridicamente, isso é um risco. Eu posso me propor a fazer o melhor pelo meu cliente, vou defender o direito dele, os direitos dele até a morte, mas defender os direitos significa não colocá-lo numa situação vulnerável. Porque se eu fizer um acordo mal feito, desequilibrado, ele pode ser anulado. E aí o meu trabalho, você viu para quê? Só para trazer mais problemas, né? Sem Então o dúvida, equilíbrio aí é importante, né? sem dúvida. Bom, a gente já viu aqui, né, que negociar é relacionar-se e o relacionamento a gente sempre tem que fazer uma opção na vida se a gente quer algo recorrente, né, ou se a gente quer algo superficial. E os relacionamentos, os processos de negociação realmente duradouros e produtivos e rentáveis são aqueles que são frutos de relacionamentos duradouros, profundos, né? Então é importante que a gente crie essa conexão, esse relacionamento com o cliente, para que o cliente ele se sinta seguro conosco. E a pessoa que está negociando com a gente, ela também se sinta seguro, baixa a guarda. Sabe aquela questão de baixar a guarda? E como é que a pessoa fica com a guarda levantada? Quando ela vê ameaça. Então, o primeiro método que a gente usa, né, como técnicas de negociação é separe sempre as pessoas do problema. Ser gentil com as pessoas, porém rigoroso, duro com os problemas. Separar o problema das pessoas. Então, essa é a primeira técnica que a gente sinaliza aqui. Exatamente. Para a gente preservar a relação e solucionar o que precisa ser solucionado, né? Exatamente. A segunda técnica, a gente tem que focar nos interesses, né, e não nas posições. As posições nem sempre refletem os interesses reais das partes, tá? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, a gente é muito comum isso faz parte da nossa cultura, né? Você fazer uma divisão salomônica, lembra do Salomão, né? Você pega, todo mundo quer essa garrafinha aqui, então você pega a garrafa, corta no meio, metade para cada um. Isso nem sempre reflete o que realmente as pessoas querem. Tem até um exemplo, né, que é muito dito nas faculdades, né, quando se fala em negociação, que é a ideia das duas irmãs que queriam uma laranja. Só tinha uma laranja para duas irmãs. Você conhece essa história ou não? Não. Não. E aí, o que diz a sabedoria popular? Você pega uma laranja, você tem duas pessoas para uma laranja, o que você faz? Você pega e corta a laranja no meio, correto? Sim. Essa seria a saída mais, assim, digamos, lógica, né, para a resolução do impasse. Porém, se você não escuta as partes, você não sabe exatamente quais são os verdadeiros interesses que elas têm, você corre o risco de fazer uma solução não assertiva. E aí você vai escutar as irmãs, o que cada uma das irmãs quer da laranja. Aí você escuta o seguinte, uma irmã quer a laranja porque ela quer realmente, ela adora a laranja, ela quer comer a laranja.
E a outra, ela quer a casca para fazer doce. Dá certo. Quando você ouve, né, os interesses legítimos das partes, você percebe que você consegue eventualmente, tá, trazer uma solução diferente, uma solução que atenda as duas partes. Então, nesse processo de decisão, nesse processo de negociação, qual que seria a melhor maneira? Você pega a laranja, o que uma irmã quer? A casca. Descasca a laranja, tá aqui a sua casca, e a outra irmã fica com a laranja, com a polpa da laranja. Resolvido o problema. Concorda? E o que falta aí, geralmente, né? Comunicação. Porque se comunicarem, se expressarem suas necessidades e seus interesses, talvez essas coisas todas fechem, né? Sem prejudicar nem beneficiar indevidamente ninguém, né? É isso mesmo. Então, primeira técnica, separar as pessoas do problema, né? Ser gentil com as pessoas e duro com o problema. 2, foco nos interesses e não nas posições, o exemplo da laranja, o exemplo clássico. 3, criar opções de ganhos mútuos. Aqui é uma ferramenta muito interessante também. Porque a gente começa, né? Esse assunto da laranja é tranquilo, né? Tá fácil resolver. Mas às vezes a situação é um pouco mais complexa. Como é que você resolve? Você sendo criativo, imaginando situações de ganhos mútuos. Sempre focando nos interesses e não nas posições. E aí você vai simulando, sabe, alternativas possíveis para a resolução daquele impasse. E aí você vai encontrando. Tem um assunto que está correndo na internet aí de um acordo que foi feito e o advogado aceitou receber os honorários em cachorro-quente, porque a negociação era do cliente com uma empresa de cachorro-quente, né, uma lanchonete. E eu não li exatamente todo o problema, mas eu acredito que isso tenha facilitado muito. Bom, ele com certeza gosta disso, né? E a pessoa tem que pagar, e não tem como pagar, está numa posição difícil, mas ela pode entregar algo que a outra pessoa quer. E aí ele aceitou receber parte dos honorários em cachorro-quente. Então, a posição também da gente nessas situações de contribuir para o acordo, né? Eu já contribuí para o acordo em algumas situações meio inusitadas, assim, que eu vi que daria para fazer. Mas essa foi a mais clara agora que apareceu na internet, né? De contribuir. Aí é que tem, né? Uma opção de um ganho mútuo. A pessoa vai pagar, Sim. vai receber os honorários dela pelo que ela trabalhou e vai ter o que ela gosta de comer, né? Exato. E você jamais conseguiria descobrir isso se você não fosse investigar o real interesse das pessoas e não nas posições, né? Por isso que dá um pouquinho de trabalho, mas é muito gratificante você realmente escutar as pessoas, saber exatamente o que está por trás daquele interesse, sabe? O que está por trás daquela posição, né? Primeiro a pessoa, ela se posiciona, né? Mas precisa entender o que está por trás dessa posição. Qual é o verdadeiro interesse que a pessoa tem naquela posição. E aí Exato. muda, porque aí de repente você fazer um acordo desse, né? Inusitado como e a pessoa sai feliz, né? E a pessoa sai Ele feliz. ia gastar o dinheiro dele com cachorro-quente mesmo, então já vamos receber em espécie. Pois é, pois é. E aí, a quarta técnica, né, que é a utilização de critérios objetivos, tá? Qual que é a diferença aqui de critérios objetivos e subjetivos? Critérios subjetivos é o famoso achismo, né? Mas eu estava imaginando isso, imaginando aquilo, eu penso assim, penso assado. É bacana as pessoas pensarem, é bacana as pessoas acharem, porém, você precisa ter uma evidência, tá? Objetivo, um critério objetivo para poder embasar aquilo. Porque não adianta querer, todo mundo quer, né? Mas você precisa realmente ter a assistência e a aplicação de um critério objetivo. A gente falando aqui de empresas, né? Falando de negócios, acontece muito entre os sócios, né? Quando um sócio ele resolve sair da sociedade e aí ele precisa receber os seus haveres, né? Na sociedade. E aí quanto vale os seus haveres? E aí, normalmente, você pega aquele sócio que diz assim, é o contrato, é o capital social do contrato social,
tem lá, tá R$ 1.000, você tem 50%, então eu te devo R$ 500 dos seus haveres. Mas a gente sabe que não é assim, tá? Embora, embora muita gente ache que é isso, mas não é isso. Então, como é que a gente resolve? Critérios objetivos. Então, hoje existem no mercado várias técnicas, né, de valuation para avaliação de quanto vale uma empresa. Esses métodos aplicados funcionam com base na capacidade de geração de caixa, de faturamento projetado, né, ao longo do futuro, de alguns anos, você consegue chegar de uma maneira bastante assertiva do valor que vale a empresa. Aí você divide, né, pela quantidade de capital, o percentual de capital que aquele sócio tem, você chega quanto vale os haveres desse sócio. Mas você percebe, são critérios objetivos que a gente está dando. E quando que entra o achismo, que já tivemos bastante contato com esse tipo de negociação, né? Quando que entra o achismo? O sócio que está saindo querer ganhar um valor muito superior àquilo que ele realmente conseguiria ganhar. Ah, não, porque a empresa está em crescimento, então ela vai começar a faturar mais porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo e tal. No achismo, né? Naquela prospecção para o futuro que a gente ainda não viu acontecer, que não acontece, né? Que não acontece de uma hora para outra, que vai precisar de alguém lá trabalhando muito para que se atinjam esses objetivos e ele não vai mais estar lá. Então, como que, né, ele vai ter um ganho sobre algo que ele não participa? Então, aí entra o achismo, né? Aquela prospecção para o futuro, porque ali na hora de encerrar a participação dele, a empresa não está tão bem assim, tem muita coisa para fazer, tá difícil, é por isso que ele está saindo às vezes, né, e tal. Mas aí quando a gente vai falar em ganhos futuros, virou o país das maravilhas, né? Aí tudo acontece. Não, porque vai acontecer, porque vai ficar bom, porque você vai ganhar muito mercado com isso, porque, né? Aí começa, agora a situação tá ruim, mas ela vai ficar muito maravilhosa e por isso vocês vão ter que me pagar um valor muito acima do que a empresa realmente tem capacidade de gerar, né, de riqueza e tal. Mas até pegando esse exemplo seu, Raquel, até esses indicadores, né, são levados em conta, né? Então você pega, por exemplo, aquele segmento da empresa, então você tem ali, né, qual é a expectativa de crescimento desse segmento. Então você tem lá índices de crescimento. E aí quando você faz esse cálculo, você faz um cálculo mais otimista, um cálculo mais conservador e um cálculo pessimista. E aí dentro dessa projeção, você faz uma média desses três cenários. E aí você consegue chegar o mais próximo da realidade, que é um critério objetivo. Você tá entendendo? Exato. Que daí é calculado, né? Não é uma coisa que fica só na perspectiva, né, de achar da imaginação. Exatamente. E aí, por fim, Raquel, eu vou até deixar para você falar, né? Que você apresentou aquela expressão que eu achei bem interessante, que você viu, que é para a gente. Pode falar. Quando a gente está numa negociação, às vezes a gente vai conseguindo, vai chegando perto de solucionar. Aí o cliente vira para a gente e diz assim, não, mas pensando de novo, eu disse, cara, quando decide alguma coisa no acordo é que nem prova de marcar. Marcou, não volta que tu vai errar. Mas, né, acontece da pessoa voltar e ficar com medo, né? Porque tem sempre uma negociação sempre envolve medo. A negociação que não envolver medo, tu não tá analisando direito, porque ela tem que dar o friozinho na barriga. E aí eu coloco para o cliente assim, mas qual seria a tua melhor opção se esse acordo não fechar agora? Qual é a tua melhor opção? Qual é o teu melhor cenário? Que daí a gente chama de máquina, né? A melhor opção em caso de não acordo, melhor alternativa em caso de não acordo. Então, qual é a tua melhor alternativa? Se esse acordo não sair, o processo vai continuar por mais 5 anos, os teus fornecedores vão parar de te fornecer, diversas situações. Será que dá para a gente lidar com esse futuro sem essa negociação agora? Né? Se dá, então a gente pode ser um pouco mais resistente no acordo, né? Impor um pouco mais, porque nós temos uma certa margem de negociação aí mais flexível. Agora, quando a outra opção é o engessamento do teu negócio, né? A paralisação dos teus fornecedores, bom, então tu vai ter que ceder, vai ter que superar isso intimamente, vai ter que superar
e a tua melhor opção é o próprio acordo, né? Então, eu acho que é um critério que quando a gente se vê numa dúvida muito grande, né? Tá, mas qual vai ser a minha outra opção? Ela vai ser melhor que essa? Vai ser igual a essa? Ou eu nem tenho uma outra opção, se não insistir nesse acordo, fazer ele e resolver ele, né? Então, eu acredito que seja, assim, um norte que a gente pode dar, às vezes, numa negociação mais difícil, de colocar isso para o cliente, né? Exatamente. E aí a gente conclui, né? Conclui os cinco passos, as cinco técnicas, né? Imprescindíveis aí para uma negociação mais eficaz. É, Então, reprisando aqui, né? Separar as pessoas do problema, ser gentil com as pessoas e duro com o problema, foco nos interesses e não nas posições, criar opções de ganhos mútuos, utilizar sempre critérios objetivos, né, e não subjetivos, e, por fim, sempre levando em consideração a melhor alternativa em caso do acordo não ser fechado, né? A negociação não ser ah, concretizada. exatamente. Então, acho que por hoje era isso, né? Tá Aham. entrando um monte de mensagem aqui. E isso rapidamente aplicando nas empresas familiares, né? Geralmente as negociações acontecem de duas vias, né? A negociação empresarial mais a negociação familiar, porque tu tá lidando às vezes com o próprio familiar. E objetivar isso limpa um pouco a comunicação e caminha melhor para um acordo saudável para todo mundo, né? Que não vai interferir na esfera familiar também, né? Aham. Eu acho que se é possível a gente extrair uma essência, né, de tudo isso que a gente discutiu aqui, acho que a parte mais importante é realmente considerar, né? Porque normalmente as pessoas, quando negociam, elas veem o outro lado como um oponente, né? Mas tirar aquela visão arcaica de que a pessoa que você está negociando é o seu oponente, né? Então, leve em consideração que o conflito em si, o problema em si é o seu oponente, e a pessoa traga ela para junto de você. Então, diga para ela que vocês estão no mesmo lado da mesa, que isso vai fazer total diferença na hora de você fazer acordos, fazer negociações mais eficazes. Acho que esse é o insight mais precioso que a gente tira aqui desse nosso bate-papo. Com certeza. Então, sexta-feira que vem tem mais. Esse Ah, vídeo fica gravado no IGTV do Andrei hoje. E a gente vai subir para o YouTube depois de novo, né? maravilha. Raquel, gratidão aí, valeu pelo seu tempo, pelo Obrigada. seu conhecimento Sempre e juntos. sexta-feira estaremos juntos novamente. Então tá bom. Até Um bom mais. final Tchau, de tchau. semana para você e até mais. Obrigada para vocês também. Estiveram conosco aqui. Um bom final de semana também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.